Olá, começa agora o último episódio do ano do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. E hoje é uma edição especial. A gente vai trazer uma retrospectiva do que movimentou a economia do Brasil e do mundo em 2025. E esse foi um ano em que as incertezas dominaram o comércio e a economia global. A gente vai falar de tarifas, do enfraquecimento do dólar e da dívida pública global que não para de crescer. Aqui no Brasil, a gente explica a situação do mercado de trabalho no país, relembra a trajetória da inflação ao longo do ano e, claro, fala sobre a Selic. Por aqui, os juros subiram em 2025, indo na contramão dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, que cortaram as taxas. A economista Cláudia Moreno, aqui do C6 Bank, vai explicar, então, por que o Brasil precisou manter os juros tão elevados esse ano e também os impactos que isso pode trazer. E só mais um recado, o próximo episódio do Macro Review sai no dia 5 de janeiro com as nossas perspectivas para a economia em 2026. Então já segue o podcast para receber uma notificação quando a gente voltar. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 22 de dezembro de 2025. Vamos lá? Olha, não dá para começar uma retrospectiva sobre a economia global em 2025 sem falar de tarifas, né? Lá em abril, os Estados Unidos elevaram de forma brusca esses impostos de importação numa tentativa de reduzir o déficit comercial do país. Com isso, a tarifa média efetiva cobrada pelos Estados Unidos passou de cerca de 2% para quase 28%. Mas depois ela recuou para perto de 17% com a desescalada, digamos assim, que aconteceu com vários acordos comerciais, inclusive com a China. Então, o impacto das tarifas sobre o crescimento global acabou sendo menor do que se temia. Além disso, muitos países, como a China e o próprio Brasil, que chegou a enfrentar tarifas de 50%, eles buscaram novos mercados e conseguiram diversificar os seus destinos de exportação. Já para a economia americana, os efeitos foram mais intensos. As tarifas contribuíram para esfriar a atividade e o Banco Central cortou os juros em meio às incertezas, o que reduziu a atratividade de investir no país. E essa saída de recursos dos Estados Unidos colaborou para o enfraquecimento do dólar no mundo. O DXY, aquele índice que compara o dólar a uma cesta de moedas de países desenvolvidos, ele caiu cerca de 10% desde o início do ano. Agora, um outro assunto que teve destaque em 2025 foi o endividamento público global. Ao longo do ano, vários países enfrentaram déficits persistentes, o que evidenciou a dificuldade que tem sido controlar os gastos governamentais. Inclusive, nos Estados Unidos, o impasse em torno da aprovação do orçamento federal resultou no shutdown mais longo da história. Vários serviços do governo ficaram paralisados por mais de 40 dias. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso americano, a dívida pública dos Estados Unidos pode superar 118% do PIB até 2035. É muita coisa. E a dívida também tem sido um problema na França. Por lá, a dificuldade de aprovar um orçamento que atenda aos critérios da União Europeia, para classificar a trajetória da dívida como sustentável, isso levou a sucessivas trocas de primeiro-ministro. E até agora esse impasse não foi resolvido. Outro exemplo dessa dificuldade é o Reino Unido. O problema fiscal ficou evidente por lá em 2022, quando a ex-primeira-ministra Liz Truss teve que renunciar ao cargo depois de só 45 dias do governo, porque ela propôs um pacote mal sucedido de aumento de gastos. Agora, em 2025, houve a aprovação de um plano para conter o endividamento no Reino Unido, com um aumento recorde de impostos. Isso ajudou a melhorar um pouco as expectativas. No fim das contas, essa dificuldade dos governos de mudar o cenário fiscal faz com que os países acabem sofrendo os efeitos do endividamento elevado. O que acontece é o seguinte: quando cresce a percepção de que a dívida de um país pode se tornar insustentável, investidores cobram mais caro pelo risco que eles correm ao comprar títulos públicos. A consequência disso são juros altos, menor crescimento da economia e inflação. E aproveitando esse gancho, vamos falar agora um pouquinho de juros. Eles caíram nos Estados Unidos e na Europa em 2025. Nos Estados Unidos foram 3 quedas e os juros vão encerrar o ano entre 3,5% e 3,75%. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele começou os cortes em setembro porque estava vendo sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho. Já a inflação nos Estados Unidos recuou um pouco em novembro, mas ela continua elevada.
O índice de preços ao consumidor, o CPI, ele subiu 2,7% no acumulado de 12 meses, ainda pressionado pelos serviços e pela alta recente nos preços de bens, isso por causa das tarifas. E esse descompasso entre emprego e inflação, ele coloca o Fed numa posição complicada. Recentemente, cresceram as divergências lá dentro do comitê sobre qual risco pesa mais, a inflação persistente ou a perda de fôlego do emprego. E aí fica a dúvida sobre até onde esses cortes de juros podem avançar nos Estados Unidos. Já na zona do euro, o quadro é diferente. O Banco Central Europeu reduziu os juros entre junho de 2024 e junho desse ano, e desde então vem mantendo a taxa de depósito em 2%. A inflação na região desacelerou, e o Banco Central agora considera estar bem posicionado com os níveis atuais dos juros. Tem ainda uma expectativa de que o crescimento dos salários perca força, o que ajudaria a aliviar os preços de serviços na Europa. Bom, e depois do nosso giro internacional, nesse segundo bloco a gente vai falar do Brasil, começando com um indicador que chamou bastante atenção neste ano. Em 2025, o Brasil alcançou o menor desemprego da sua história. A taxa de desocupação, que já começou o ano baixa para os padrões do país, ela foi caindo mês a mês e deve encerrar 2025 em 5,5%. O principal motor desse desempenho foi a economia ainda aquecida. A gente estima que o PIB vai crescer cerca de 2% no ano, ou até um pouco mais do que isso, o que estimula contratações em vários setores. E houve também um avanço estrutural, a chamada taxa neutra de desemprego, que é basicamente o nível de desemprego que a economia consegue sustentar sem gerar inflação. Essa taxa recuou de algo em torno de 10% para perto de 8%, segundo as nossas estimativas. Na prática, isso revela um mercado de trabalho mais eficiente, em que empresas e trabalhadores se encontram com mais facilidade, e mostra que o Brasil pode sim conviver com um desemprego menor, sem pressões inflacionárias tão fortes, especialmente nos serviços. Ainda assim, vale reforçar que o desemprego atual, de 5,5%, ele segue abaixo da taxa neutra, o que significa que o mercado de trabalho continua aquecido o bastante para manter a pressão sobre a inflação. E isso, claro, é um ponto de atenção também para 2026. Agora, enquanto o desemprego se manteve em queda desde o início do ano, a inflação foi um indicador no Brasil que mudou de rota ao longo de 2025. A inflação estava acelerando e atingiu o pico de 5,5% lá em abril, mas depois foi perdendo força e agora deve encerrar dezembro em 4,5%, ficando então dentro do limite de tolerância da meta de inflação aqui no Brasil. E o que colaborou para essa melhora da inflação foi o cenário externo. O dólar global mais fraco e a queda das commodities aliviaram os preços de alimentos, de bens industriais e de combustíveis, como a gasolina. Por outro lado, a inflação de serviços, que ainda está pressionada pelo mercado de trabalho aquecido, como a gente falava agora há pouco, ela limitou o ritmo dessa desaceleração. Ou seja, o dólar mais fraco abriu espaço para a queda dos preços, mas os fatores internos seguem limitando a melhora do IPCA. E o histórico recente também pesa, né? A inflação brasileira excedeu o limite de tolerância da meta em 3 dos últimos 4 anos. Isso alimenta a percepção de que o índice pode permanecer acima do alvo por mais tempo e torna o caminho de volta para a meta ainda mais lento e desafiador. E para encerrar, então, a retrospectiva do que aconteceu na economia brasileira nesse ano, não dá para deixar de falar da Selic, né? Em 2025, a nossa taxa básica de juros subiu degrau por degrau até chegar a 15%, que é o maior nível em quase 2 décadas. Esse aperto é uma tentativa do Banco Central de aproximar a inflação da meta de 3%. Mas a gente vê que, mesmo com a Selic lá em cima, isso tem sido um desafio. E só não um desafio maior por causa desse alívio recente que veio de fora, que a gente estava falando agora há pouco. Para entender por que isso tem acontecido e também os impactos de uma Selic tão alta, a gente vai conversar agora com a Cláudia Moreno, que é economista aqui do C6 Bank. Cláudia, o Copom elevou a Selic para 15% lá na metade do ano e manteve os juros nesse patamar desde então. Por que foi necessário chegar a esse nível tão alto da Selic? E será que isso está produzindo o efeito esperado sobre a economia brasileira?
Bianca, a lógica por trás desse movimento é conhecida, mas vale reforçar. Juros altos encarecem o crédito, desestimulam o consumo e, com isso, ajudam a esfriar a economia. O Banco Central tem dito, inclusive, que esse esfriamento é essencial para conter a inflação no Brasil. O ponto é que, mesmo com a Selic nesse nível tão elevado, a desaceleração da atividade econômica brasileira tem sido gradual. A economia perdeu um pouco de fôlego, mas continua rodando num ritmo relativamente forte. Isso também aparece na comunicação do Banco Central. Na ata da última reunião, que saiu na semana passada, o Copom reconheceu que os juros altos estão sim produzindo efeitos sobre a economia. Já aparecem alguns sinais incipientes de desaquecimento no mercado de trabalho e de um crescimento menor no consumo das famílias. Mas, ao mesmo tempo, o comitê continuou com o tom de cautela, dizendo que precisa manter a Selic alta por bastante tempo para trazer a inflação de volta para a meta. Na nossa visão, não é falta de aperto monetário que explica a dificuldade de controlar a inflação. O ponto é o desequilíbrio fiscal, que acaba atrapalhando esse processo. No geral, a gente vê que enquanto o setor público gasta mais do que arrecada, a eficácia do aperto de juros vai ser menor. Nesse sentido, adotar medidas na direção de reduzir os gastos públicos também teria o benefício de conter a demanda agregada, o que ajudaria o Banco Central nessa tarefa de esfriar a economia. Agora, Cláudia, quais são os custos disso, né? Que impacto será que uma Selic tão elevada acaba trazendo para a economia? Pois é, mesmo sendo uma estratégia necessária para combater a inflação, manter os juros nesse nível traz um custo. Eles acabam pesando sobre as contas públicas. Quase metade da dívida brasileira é indexada à Selic. Então, quando a taxa sobe, o custo da dívida sobe junto. Sem um ajuste mais firme nas despesas e com os juros nesse nível, a dívida líquida brasileira acabou aumentando nesse ano e chegou a cerca de 65% do PIB em outubro, o maior patamar da série histórica. Por isso, a gente acredita que um ajuste fiscal mais amplo, em particular com um corte de gastos, é fundamental para que o Brasil consiga sair desse cenário de inflação resistente, juros altos e uma dívida que não para de crescer. E só antes da gente encerrar nosso episódio de hoje, vamos atualizar aqui rapidinho a nossa agenda com os fatos econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Nessa semana, a gente só vai ter divulgação importante na terça-feira, amanhã. Vai sair o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos e o IPCA 15, a prévia da inflação aqui no Brasil, de dezembro. A gente projeta uma alta de 0,26% no IPCA 15, impulsionada pelo grupo de serviços. E por hoje é só. Chegamos ao fim desse que é o último episódio do nosso podcast em 2025. A gente agradece a cada ouvinte que acompanhou a gente até aqui, deixou curtidas, comentários, sugestões, e eu espero que a gente continue tendo essa troca tão bacana em 2026. Aproveitando, eu lembro aqui que a gente volta no dia 5 de janeiro com outra edição especial do Macro Review para trazer nossas perspectivas para a economia no próximo ano. Não vai perder, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto comigo, Bianca Alvarenga, com o Matheus Zanin e com a Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e um ótimo fim de ano. A gente te espera em 2026.